O sol castigava Ethel, não com calor, mas com uma intensidade febril. O céu, antes de um azul vibrante, era agora um cinza perpétuo, sufocado pela poluição. Aqui, na terra que outrora ostentava colinas verdes e ondulantes, o ar pairava denso, um coquetel de partículas, e o cheiro enjoado de petróleo bruto. Este era o legado do reinado de Obsidiana. No comando estava o grande arquiteto, um homem cujo rosto era tão acidentado e implacável quanto as formações rochosas que ele cobiçava. Ele governava com mão de ferro, seus pronunciamentos frequentemente feitos de um palanque, com vista para as torres de petróleo que brotavam da paisagem devastada como ervas daninhas malévolas. Ele descartava as conversas sobre mudanças climáticas como mimimi e o Acordo de Paris, como uma camisa de força econômica. Sua ambição era simples: mais petróleo, mais riqueza, mais poder. Seu segundo em comando era um homem chamado Rex. Rex, um homem absurdamente rico que conseguiu herdar um negócio, tinha toda a imponência e sofisticação de um pano de chão sujo de óleo. Ele também possuía o hábito desconcertante de pontuar seus pronunciamentos com gestos bruscos, de braço erguido, que lembravam de forma repugnante uma era passada e horrível. Não ajudava o fato de que ele frequentemente falava como se não tivesse ideia de como usar um substantivo próprio, ou um verbo, ou um adjetivo. O povo de Ethel vivia sob o peso opressor desse regime tóxico. Crianças chiavam dia e noite com tosses crônicas, e os idosos eram acometidos por doenças que nenhum remédio parecia curar. As clínicas locais estavam lotadas de pacientes sofrendo de doenças respiratórias, doenças de pele bizarras e febres que pareciam durar semanas. Mas, mais do que as doenças imediatas, um mal-estar mais profundo se instalava entre a população. Os médicos cochichavam sobre o aumento alarmante da inflamação sistêmica, uma condição que devastava os corpos de dentro para fora. O sistema imunológico do povo de Ethel estava em constante guerra com as toxinas que respiravam, os alimentos que consumiam e o próprio ambiente ao seu redor. Essa batalha constante enfraquecia suas defesas, tornando-os vulneráveis a doenças que normalmente conseguiriam combater. Uma jovem pesquisadora chamada Elara, uma mulher brilhante com cabelos ruivos vibrantes, dedicou sua vida a compreender os horrores invisíveis desencadeados sobre sua comunidade. Ela viu a conexão entre a poluição, os corpos inflamados e a indiferença cruel do regime. Toda noite, ela se trancava em seu pequeno laboratório, examinando amostras de sangue sob o velho microscópio que sua avó lhe havia dado. Suas descobertas foram sombrias. Os marcadores inflamatórios no sangue de seu povo estavam altíssimos. Seus sistemas imunológicos estavam em um estado de caos crônico e agitado, incapazes de dar respostas adequadas a ameaças reais, enquanto reagiam exageradamente a fatores ambientais benignos. Elara sabia o motivo do caos. Ela sabia que as partículas microscópicas transportadas pelo ar, os metais pesados que vazavam para a água dos locais de perfuração, estavam criando uma tempestade perfeita de danos. Ela também sabia que aqueles no poder não eram ignorantes, mas escolhiam ativamente negar a ciência. Eles falavam de progresso econômico, empregos e prosperidade. Mas tudo o que ela via era uma nação doente, afogando-se em um mar de petróleo, e uma população cujos corpos estavam sendo lentamente envenenados. Movida por um forte senso de responsabilidade, Elara começou a compartilhar suas descobertas através da rede local de canais clandestinos. Ela sabia que estava andando em uma linha perigosa,
mas não podia suportar ficar calada enquanto assistia aos corpos e mentes de seu povo se corroerem, um dia de cada vez. O grande arquiteto, encastelado em seu palácio fortificado, ignorava esses relatos, classificando-os como delírios de sonhadores radicais. Rex, durante um pronunciamento governamental, com seus trejeitos perturbadores, declarou que aqueles que falavam mal do regime sofriam de uma doença mental causada pela falta de devoção adequada ao nosso líder. Ele então, com um sorriso sarcástico, prometeu que mais petróleo significaria mais cidadãos saudáveis. Mas os sussurros da verdade que Elara havia começado a espalhar não podiam ser contidos. Uma onda de consciência começou a se espalhar pela terra oprimida. As pessoas começaram a questionar a saúde de seus entes queridos, de suas comunidades. Uma chama começava a brilhar em seus peitos, apenas um vislumbre no início, mas que logo se transformou em algo mais forte. Os corpos do povo de Ethel podiam estar doentes, mas seu espírito permanecia forte. Eles estavam começando a perceber, através de sua própria dor, através das histórias de pessoas como Elara, que seu destino não estava selado e que o reinado obsidiano, com todas as suas promessas oleosas, poderia estar mais próximo do fim do que imaginavam. A luta pela saúde de Ethel estava apenas começando, e nessa luta, eles encontrariam sua força. A rebelião silenciosa de Elara começou a criar raízes. As reuniões clandestinas, realizadas nos cantos escuros de prédios dilapidados e sob o manto da noite, se tornavam cada vez maiores. Médicos, professores, agricultores, pessoas de todas as esferas da vida, se reuniam para ouvir Elara falar sobre a ciência por trás de seu sofrimento. Ela explicava os mecanismos complexos da inflamação e como os poluentes estavam enfraquecendo seus sistemas imunológicos, tornando-os vulneráveis a doenças. Entre aqueles que ouviam com mais atenção, estava um ex-trabalhador de plataforma de petróleo chamado Kalen. Outrora um fervoroso apoiador do grande arquiteto, Kalen tinha visto sua própria família sofrer. Seu filho pequeno agora lutava para respirar, e a artrite de sua mãe idosa havia se tornado debilitante. As mãos calejadas de Kalen, marcadas por anos de trabalho braçal, se fecharam em punhos de raiva enquanto ele ouvia as palavras de Elara. Ele não podia mais justificar sua lealdade a um regime que estava envenenando seu próprio povo. A rede clandestina começou a se organizar. Eles montaram clínicas improvisadas, usando remédios à base de plantas e focando em higiene básica para mitigar os piores sintomas. Kalen, com seu conhecimento da infraestrutura petrolífera, organizou uma pequena equipe para sabotar algumas das operações de perfuração, visando cuidadosamente oleodutos que causariam danos mínimos ao meio ambiente, mas interromperiam o fluxo de petróleo bruto. Era um ato delicado, pois eles sabiam que qualquer ação significativa poderia provocar uma resposta brutal das forças do grande arquiteto. Rex, é claro, permanecia em grande parte alheio ao crescente descontentamento. Preocupado como estava com sua acumulação pessoal de riqueza, ele continuava a fazer aparições públicas, com seus gestos exagerados e pronunciamentos sem sentido, se tornando motivo de humor negro entre a população. Sua frase favorita, "O petróleo é o nosso salvador", agora era frequentemente repetida com escárnio. O grande arquiteto, no entanto, não era cego à crescente onda de descontentamento. Ele aumentou o controle sobre a população, intensificando as patrulhas de suas forças de segurança e impondo toques de recolher mais rigorosos. A repressão só serviu para alimentar ainda mais as chamas da rebelião. Aqueles que estavam hesitantes agora eram atraídos para o movimento. Cada ato de opressão, cada tentativa de silenciar a mensagem de Elara, fortalecia a determinação deles.
O movimento clandestino começou a usar a própria propaganda do grande arquiteto contra ele. Eles criaram panfletos, escondidos em pacotes, que contrastavam suas promessas de prosperidade com a dura realidade da doença e da pobreza. Eles destacavam as áreas onde a produção de petróleo era mais intensa e onde as doenças eram mais graves, demonstrando claramente a conexão que o grande arquiteto tentava desesperadamente negar. A mensagem era simples e poderosa. Eles estavam sendo envenenados. Elara, enquanto isso, se concentrava em desenvolver uma ferramenta de diagnóstico que pudesse detectar a inflamação com mais facilidade. Ela esperava que um teste visual fosse um instrumento poderoso, transformando seus dados em uma realidade tangível. Ela sabia que não bastava apenas pregar sobre os danos. Ela precisava fornecer evidências inegáveis que mostrassem a verdade do que ela vinha dizendo o tempo todo. Seu trabalho não era isento de riscos. Ela sabia que a rede de inteligência do grande arquiteto era vasta e que era apenas uma questão de tempo até que descobrissem seu papel no movimento. Mas Elara persistiu, impulsionada pelos rostos dos doentes, pelas histórias de entes queridos perdidos e pela esperança de que um dia Ethel pudesse respirar livremente novamente. Certa noite, enquanto Elara trabalhava até tarde em seu laboratório improvisado, uma mensagem codificada chegou através de um dos mensageiros da rede. Rex estava planejando uma visita aos campos de petróleo, com a intenção de fazer um discurso triunfante celebrando os benefícios do aumento da produção de petróleo para a saúde. Era claro que sua visita tinha como objetivo reprimir a crescente rebelião. Mas os rebeldes viram uma oportunidade. Kaylen, Elara e os líderes da rede se reuniram em uma câmara secreta sob uma fábrica têxtil em ruínas. Eles elaboraram um plano ousado. Era hora, eles decidiram de levar sua mensagem diretamente àqueles que os ignoravam há tanto tempo. O tempo de sussurros e atos ocultos estava chegando ao fim. Uma tempestade se formava em Ethel, e estava prestes a explodir. O dia da visita de Rex chegou, envolto na névoa opressiva familiar. O ar era denso com o cheiro de enxofre e petróleo, a paisagem marcada e enegrecida pelas operações de perfuração. Rex chegou em um comboio de veículos blindados, flanqueado por seguranças com expressões severas e rifles pesados. Ele estava vestido com um terno chamativo e mal ajustado, seu rosto corado com uma mistura de arrogância e nervosismo disfarçado. Ele subiu em uma plataforma improvisada, inspecionando os campos de petróleo com uma paródia grotesca de orgulho. Seus infames gestos de braço estavam mais pronunciados do que nunca, cada um deles um lembrete severo da escuridão que havia se instalado em Ethel. A multidão que se reunira não era a multidão animada que ele esperava. Havia pequenos grupos de apoiadores, agitando faixas estampadas com o emblema do grande arquiteto, mas suas vozes foram abafadas pelo murmúrio silencioso da dissidência. Muitos seguravam cartazes pintados à mão com slogans simples, mas poderosos. Nosso ar é veneno, saúde, não petróleo, e parem com a doença. Elara e Kaylen estavam escondidos na multidão, seus corações batendo forte com uma mistura de medo e determinação. Eles se prepararam meticulosamente para este momento. Eles haviam coordenado uma série de ações destinadas a interromper o discurso de Rex e tornar sua mensagem clara para todos ao alcance da voz. Rex começou a falar, sua voz amplificada por um sistema de som rudimentar. Ele discursava sobre o milagre econômico da produção de petróleo e como era a chave para o futuro de Ethel, ignorando completamente o sofrimento ao seu redor. Ele usou sua costumeira confusão de frases sem sentido, gesticulando descontroladamente com os braços, a própria visão disso enfurecendo ainda mais a multidão. Então, quando ele fez uma pausa para respirar,
a rebelião cuidadosamente orquestrada começou. Primeiro, o sistema de som foi repentinamente interrompido por uma gravação alta e distorcida de uma criança tossindo, uma tosse longa e seca que ecoou pelo ar poluído. Então, uma parte da multidão começou a cantar em uníssono: "O ar é veneno. O petróleo é doença." Os guardas de segurança, pegos de surpresa, se moveram para silenciar a multidão, mas foram recebidos com resistência passiva. Homens e mulheres, alguns com os rostos cobertos para evitar reconhecimento, mantiveram-se firmes, recusando-se a ser intimidados. Eles ergueram silenciosamente suas próprias bandagens manchadas de sangue ou as imagens de seus familiares doentes. Elara, enquanto isso, discretamente ativou um pequeno dispositivo projetor. Não era poderoso, mas era o suficiente. Ele lançou uma imagem grande e ampliada em uma folha branca que os rebeldes haviam desenrolado sobre um prédio próximo. Ele mostrava um close-up de uma amostra de sangue coletada de um paciente, os marcadores inflamatórios visíveis, como manchas vermelhas brilhantes contra um fundo escuro. O visual era impressionante, inegável, e paralisou Rex. Ele olhou, boquiaberto, para a imagem. Ele tentou falar, mas suas palavras se perderam no caos crescente. Kailen, aproveitando o momento, deu um passo à frente, sua voz ribombando pelo campo. "Estamos doentes! Nossos filhos estão doentes!" Ele apontou para as plataformas de perfuração. "Isso não é progresso, isso é morte." A multidão explodiu em um coro de concordância furiosa. Até mesmo alguns dos legalistas, abalados com a imagem e a paixão dos rebeldes, começaram a parecer inseguros. A equipe de segurança de Rex estava sobrecarregada, sem saber se atirava, prendia ou simplesmente recuava. Suas ordens eram para manter o controle, mas a situação estava se deteriorando rapidamente. O pânico começou a tomar conta do rosto de Rex quando ele tentou falar. Seus olhos dispararam para frente e para trás. Nenhuma palavra se formava. Rex então fez algo que ninguém esperava. Ele levantou o braço, seu corpo se contraindo em seu gesto característico, mas ele não o fez como a saudação que pretendia, mas como um apelo desesperado, como se estivesse pedindo a alguém para vir ajudá-lo. Mas ninguém estava vindo. Ele então tentou correr para um dos veículos, mas sua fuga foi dificultada pela quantidade de rebeldes em seu caminho. Ele tropeçou em uma pilha de entulho e caiu de cara na lama. A cena mergulhou em mais caos. Alguns na multidão começaram a avançar, enquanto outros tentavam ajudar o Rex caído. Os guardas de Rex dispararam alguns tiros para o ar, fazendo com que alguns na multidão caíssem no chão. Isso provocou ainda mais a multidão que avançou. O reino de terror do grande arquiteto agora enfrentava seu desafio mais sério. O povo de Aethel havia encontrado sua voz e não estava mais disposto a aceitar um futuro envenenado por petróleo e mentiras. O confronto no Pântano Negro foi um ponto de virada. A notícia do evento, distorcida, mas poderosa, espalhou-se como fogo em mato seco pela rede clandestina. A imagem da amostra de sangue inflamado, junto com o som da tosse da criança, tornaram-se símbolos da rebelião, compartilhados em sussurros e passados de mão em mão. Até mesmo aqueles que tinham medo de se manifestar, agora sentiam uma onda de coragem. O grande arquiteto, lívido de raiva, ordenou uma repressão brutal. Forças de segurança invadiram casas, prenderam suspeitos de rebeldia e aumentaram o controle sobre a mídia. As prisões de Aethel ficaram lotadas de pessoas acusadas de sedição. Mas quanto mais o regime tentava reprimir o movimento, mais forte ele se tornava. As pessoas não estavam mais apenas protestando, elas estavam resistindo ativamente. Elara, Kailen e os outros líderes da rebelião sabiam que precisavam capitalizar o momento. Eles estabeleceram canais de comunicação mais difíceis de rastrear,
e começaram a coordenar atos de desobediência civil. Eles organizaram greves em fábricas e minas, interrompendo a produção de petróleo e outros recursos. Eles distribuíram comida e remédios para as comunidades mais afetadas, mostrando que não estavam apenas lutando contra algo, mas por algo melhor. As fileiras da rebelião começaram a aumentar. Até mesmo alguns dos soldados de baixa patente, muitos dos quais vinham das mesmas comunidades que os rebeldes, começaram a questionar sua lealdade. Eles viam o sofrimento de suas próprias famílias e amigos, e não estavam mais dispostos a seguir cegamente as ordens do grande arquiteto. Rex, enquanto isso, havia se tornado uma sombra do que ele era. Humilhado e ferido, tanto física quanto emocionalmente, ele havia se refugiado em sua mansão opulenta, consumido pela paranoia e pelo medo. Ele não era mais a figura confiante e arrogante que já fora. Sua arrogância havia sido exposta como nada mais do que um verniz fino sobre um interior oco. Ele começou a suspeitar de todos, incluindo aqueles que ele antes considerava seus aliados mais próximos. O grande arquiteto havia perdido a confiança em Rex, vendo-o como um peso morto. Ele começou a considerar a possibilidade de substituí-lo, e os dois homens se tornaram cada vez mais distantes. O próprio grande arquiteto estava começando a sentir a pressão. A economia, já abalada pelos danos ambientais, agora estava vacilando sob o peso das greves e das interrupções na indústria do petróleo. A comunidade internacional, estimulada por relatos da deterioração das condições em Ethel, havia começado a impor sanções e condenar as violações dos direitos humanos pelo regime. Ele estava isolado e desesperado. Uma noite, Elara e Kaylen receberam uma mensagem inesperada. Um oficial de baixa patente das forças de segurança do grande arquiteto, um homem chamado Jaron, queria se encontrar. Jaron, descobriu-se, era um dos soldados que tinha visto sua própria família sofrer por causa da poluição. Ele vinha secretamente fornecendo informações aos rebeldes por meses, e agora queria oferecer seu apoio. Ele tinha acesso ao funcionamento interno do regime, incluindo detalhes sobre os planos e fraquezas do grande arquiteto. As informações de Jaron eram inestimáveis. Elas revelaram a extensão da corrupção do regime e o estado mental cada vez mais frágil do grande arquiteto. Elas também destacaram as divisões dentro de seu círculo íntimo, a crescente desconfiança e as lutas internas entre seus partidários. Elara e Kaylen sabiam que era a hora certa de atacar o coração do reinado de Obsidiana. Eles planejaram meticulosamente uma ação coordenada, utilizando a inteligência de Jaron e as habilidades e o conhecimento da rede crescente. Eles miraram em pontos-chave da infraestrutura, centros de comunicação, depósitos de suprimentos e o próprio palácio do grande arquiteto. O plano era arriscado, mas eles estavam confiantes de que era hora de uma ação decisiva. Enquanto os rebeldes se preparavam para sua resistência final, uma sensação de esperança, misturada com apreensão, pairava no ar. As rachaduras na parede de obsidiana estavam se alargando, e o povo de Ethel, movido por seu sofrimento e alimentado por sua determinação, estava pronto para derrubá-la. A tempestade que se formava estava prestes a liberar toda a sua fúria. A noite do ataque coordenado foi escura e tensa. Os rebeldes, armados com uma mistura de armas improvisadas e algumas armas de fogo roubadas, moviam-se silenciosamente pela cidade, seus movimentos guiados pelos planos detalhados fornecidos por Jaron. Eles tomaram o controle dos centros de comunicação, prejudicando a capacidade do regime de coordenar suas forças. Eles tomaram depósitos de suprimentos, garantindo recursos valiosos para sua causa. Mas o coração de sua operação era o ataque ao palácio do grande arquiteto. O palácio era fortemente fortificado, guardado por tropas leais que haviam recebido a promessa de privilégios aumentados
e recompensas generosas por sua lealdade. O ataque foi brutal. Os rebeldes, apesar de sua bravura e do elemento surpresa, enfrentaram forte resistência. As forças do grande arquiteto dispararam uma saraivada de tiros, derrubando os rebeldes em ondas. As ruas ficaram vermelhas de sangue, os sons de tiros e gritos ecoando pela noite. Os rebeldes lutaram bravamente, usando seu conhecimento do layout do palácio e sua paixão como armas. Mas eles foram superados em poder de fogo e treinamento. Os guardas do palácio mantiveram suas posições, sua lealdade alimentada pelo medo e pela promessa de segurança sob o governo do grande arquiteto. Kellen lutou com a ferocidade de um animal encurralado, sua fúria uma força tangível. Ele se movia pelo caos, seu corpo dolorido e ensanguentado. Ele viu amigos e camaradas caírem ao seu redor, seus sonhos de um Aethel livre extintos na chuva de balas. Elara, trabalhando ao lado dos rebeldes, cuidava dos feridos da melhor maneira possível. Mas os suprimentos médicos estavam acabando, e ela sabia que muitos não sobreviveriam à noite. O grande arquiteto, de seu bunker fortificado, assistia à carnificina se desenrolar nas telas de segurança. Seu rosto era uma máscara de fúria e desespero. Ele ordenou que suas forças não tivessem misericórdia, que esmagassem a rebelião com força absoluta. Ele não se importava com a vida de seu povo, apenas com seu próprio poder. Ele via os rebeldes não como cidadãos lutando por seus direitos, mas como traidores de sua autoridade. Ele não se importava se Aethel se tornasse um deserto, contanto que ele pudesse governá-lo. Conforme a noite avançava, a maré se voltou contra os rebeldes. Eles foram forçados a recuar, suas fileiras dizimadas, suas esperanças destruídas. O palácio permaneceu nas mãos do regime, um símbolo do poder esmagador que o grande arquiteto ainda exercia. Os dias seguintes foram um pesadelo. As forças do grande arquiteto desencadearam uma onda de terror, caçando todos os dissidentes. Eles torturaram e executaram suspeitos de serem rebeldes, seus corpos deixados para apodrecer em praças públicas como um aviso. Elara conseguiu escapar com um pequeno grupo de sobreviventes, mas a rede clandestina foi destruída, sua liderança espalhada. A rebelião havia sido esmagada. O reinado de Obsidiana, antes abalado, agora estava mais forte do que nunca. O grande arquiteto, encorajado por sua vitória, aumentou seu controle sobre Aethel, purgando-o de toda dissidência. A poluição continuou a piorar, as doenças se espalharam sem controle, e o povo de Aethel foi deixado para sofrer sob o jugo da opressão. Rex, apesar de sua total incompetência, foi mantido em seu lugar, um símbolo da teimosa recusa do regime em aceitar a realidade. A história de Aethel serve como um triste alerta. Ela demonstra a vulnerabilidade das sociedades humanas à sedução do poder, os perigos da ganância desenfreada e as consequências destrutivas da apatia. Mostra como a verdade pode ser facilmente suprimida e como a esperança pode ser rapidamente extinta quando uma população está dividida e incapaz de organizar uma resistência forte e duradoura contra as forças do extremismo e da intolerância. Se tais forças prevalecerem, o destino de Aethel poderá se tornar o destino do mundo. Se não reconhecermos os sinais, se não formos vigilantes em nossa defesa da ciência, da verdade e da compaixão, se falharmos em nos unir contra a maré de ódio e negação, o mundo poderá um dia se encontrar tão devastado, tão envenenado e tão desesperado quanto Aethel, um lugar onde não há mais lugar para nenhum de nós. O espírito humano, outrora vibrante e cheio de potencial, pode simplesmente desaparecer e se tornar nada além de uma lembrança.
um testemunho arrepiante de como a falta de ação coletiva pode levar à ruína final.